uma semaninha de recesso por conta do Natal, Ano Novo, mas já estamos aqui de volta para continuarmos com essa orientação muito boa, muito legal, que a Sala Espiritismo Net Brasil, né, o nosso Spirit, vem dar essa oportunidade aí para nós de realizarmos essa tarefa e recebermos essas orientações, né? Porém, vamos, antes de iniciar o estudo, ler uma página do Evangelho e fazer a nossa prece de abertura. Então, o capítulo foi o capítulo 27. Abrimos no capítulo 27. Pedi e obtereis. E o item 23, na mensagem Linha Agostinho, que tem como título Aventura da Prece. E ela diz assim: Vinde todos vós que desejais crer, os Espíritos Celestes auxiliam e vêm-vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece. Ah, a prece! Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. A prece é o divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. E para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para a vossa verdadeira vida, vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em que delícias havereis de caminhar! Vossas palavras não poderão definir essa aventura, que entrará por todos os poros, viva e refrescante. É a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também, orai Cristo levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando o madeiro infamemente. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Mensagem linda, né? Então a gente vai agora orar, fazer uma prece, ligar os nossos pensamentos a Deus, a nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, nossos mentores, dizendo: Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, mais uma vez, para darmos continuidade aos estudos dos teus ensinamentos. Estamos aqui, Senhor, a atender ao teu chamado, para buscarmos o conhecimento que precisamos, ainda para realizarmos nossa caminhada em busca da nossa perfeição, da nossa transformação de maneira correta, pois já temos a certeza, Senhor, em nossos corações, que não existe outra maneira de sermos felizes a não ser a de seguir tudo aquilo que Tu nos ensina. Por isso, nós estamos aqui, dizendo sim ao Teu chamado, agradecendo, mas ainda Te pedindo.
fortaleça em nós esta vontade de estarmos sempre aqui dizendo sim. Fortaleça em nós a vontade do aprendizado e principalmente, Senhor, a força para praticarmos tudo isso que aqui estamos aprendendo, estudando. Se não praticarmos, de nada adiantará tanto estudo. Por isso, Senhor, fortaleça-nos a todos nós, que a Tua luz possa envolver aos nossos companheiros que aqui estão presentes para esse estudo, recebendo o calor do Teu amor, envolvendo-nos a todos. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Caibar Schutel, nosso mentor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos mais uma vez, aos companheiros que chegaram, sejam todos bem-vindos. Aqueles que tiverem a necessidade de sair por alguma razão, nós entendemos. E estamos aqui, então, iniciando esse estudo. Esse estudo, o objetivo dele, o objetivo da Espiritismo.net, esse momento, esses instantes em que a gente fica aqui reunido, é ajudar a todos nós, pais, educadores, tios, avós, todos nós, que estamos nessa caminhada e que sempre, junto a nós, teremos uma criança. Teremos uma criança direta ou indiretamente sobre a nossa realidade. Então, a Espiritismo.net vem realizando essa tarefa de não dizer que nós estamos ensinando o correto, mas estamos aqui procurando seguir o objetivo do nosso Mestre Jesus, o objetivo da doutrina espírita, trazendo essas informações. No momento, a gente lendo o livro desse nosso companheiro Walter Barcelos, que segue a linha de pensamento da nossa instituição, a arte moral de educar os filhos. E ele, no início do seu livro, só para a gente fazer assim lembrar um pouquinho aos companheiros que vêm nos acompanhando desde o início, quando ele inicia o seu livro, ele coloca lá as razões para a educação espírita da criança no lar. E a gente diz assim, acrescenta não só a educação espírita, mas a educação verdadeira, os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós dizemos educação espírita porque nós espíritas seguimos fielmente todo o Evangelho do Senhor, tudo aquilo que Ele nos trouxe. E aí, o nosso amigo Walter Barcelos, que é o autor do livro, ele foi buscar justamente nas obras doutrinárias, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, na Revista Espírita, umas orientações que foram dadas a Kardec. Toda a obra nós vamos encontrar sempre esse pedido, essa orientação do cuidado que precisamos ter com as nossas crianças. Então, logo no início do livro, ele coloca trechos, passagens dessas obras que eu citei, onde ali os espíritos, ou então às vezes é uma palavra mesmo do nosso Mestre Jesus, nos pedindo isso, nos chamando, nos alertando, nos orientando sobre esta responsabilidade que nós temos em relação às crianças que nós temos junto a nós. Como já falei, de uma maneira direta, como filhos, sobrinhos, ou de uma maneira indireta, os vizinhos, as crianças do mundo, de um modo geral, que nós somos responsáveis, sim. Dos Espíritos, da pergunta 582, o Walter retirou esta passagem, que diz assim: Deus põe a criança sobre a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a
todas as impressões. É importante que a gente não esqueça essa resposta lá na questão 582, dada pelos Espíritos, quando ele diz: a criança tem uma organização débil e delicada, que torna essa organização, ela é proposital, para torná-la acessível aos ensinamentos que ela está ali para receber. Lá no Evangelho, no capítulo 14, no item 9, que fala sobre a ingratidão dos filhos e dos laços de família, o nosso amigo retirou a seguinte passagem: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Importante, né? Não nos esqueçamos disso. A nós será perguntado o que fizemos daquela criança que nos foi confiada. Não só como filhos. A gente precisa ter essa conscientização. Porque muitas das vezes as crianças chegam até nós de uma maneira que não a de pai biológico ou de mãe biológica, mas de uma outra maneira, e que nós seremos perguntados também a respeito dessas crianças. Então é preciso que a gente tenha muito assim, fique muito alerta de quem está à nossa volta, porque quando a gente menos espera, tem lá alguém sobre a nossa responsabilidade. Lá também do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente refrescar a nossa memória, que é sempre bom, ele diz para nós assim, um trecho de uma passagem de uma mensagem de Santo Agostinho. Está no capítulo 14, no item 9. E ele diz assim: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna passo para progredir. Tomai conhecimento dos vossos, ele bota entre parênteses, dos pais, dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É esta a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Então, outra mensagem assim que, no contexto, às vezes a gente não se toca muito, mas lido assim com destaque, a gente vê a profundidade com que Santo Agostinho quis dizer isso, da responsabilidade nossa de educadores, pais, quando ele diz aqui, ó, tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. É missão que vos está confiada. É missão que está confiada a todos nós. E que, como ele diz aqui, nós vamos ser questionados. O que fizemos com esta missão que nos foi dada? Também, lá no Livro dos Espíritos, o Walter destacou aqui outra passagem muito importante relacionada à educação das crianças. 117. E a resposta está lá: a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Olha que comparação linda! E a plantinha nova, só um instantinho, Marta. A plantinha, quando é nova, a gente está lá e cuidando, não é? Presta bem atenção, olha, bota terrinha, bota adubo, a gente plantou lá, mudinha, aí a gente fica com aquele todo cuidado. Bota lá um pauzinho para amparar, para segurar, para amarrar, procura os melhores lugares para a plantinha. Isso aqui é assim que a gente tem que agir com as nossas
crianças. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Bom, agora vamos aqui refletir um pouquinho aí na pergunta da Marta, que ela coloca para nós. E se alguém é impedido de ajudar as crianças familiares? Marta, cada caso é um caso. É o que nós aprendemos em doutrina espírita. Se realmente a criatura estiver impedida de ajudar as crianças, não vamos ser cobrados por isso. Não é? Se eu estou por uma razão qualquer, que não é da minha vontade, que não foi escolha minha, impedida de ajudar as crianças que estão na minha família, que estão junto a mim, mesmo que seja filho, eu não serei cobrada por isso. Tem uma razão para que isso esteja acontecendo, né? Agora, se esse impedimento for causado por mim, ou até não pode não ser causado, mas até alimentado por mim, aí sim. Então, minha amiga, a gente vai ter que ver qual é a situação. Se a criatura lá não está ajudando aquela criança, seja seu filho, um sobrinho, seja lá o parentesco que for, não está ajudando, porque realmente, independente da sua vontade, ela está impedida, ela não pode ser cobrada. A lei de Deus é muito justa. E aí vai existir uma razão para isso. Agora, se, caso contrário, é ela que colocou o impedimento, assim, ela vai ser questionada. Bom, acho que respondi aí o seu questionamento. A doutrina ela tem essa beleza para nós que ela não nos deixa sem resposta. Graças a Deus, né? Consoladora. Ela vem nos aliviar, às vezes, em situações que nós nos encontramos ali na aflição, porque a gente muitas das vezes não sabe o que vai fazer. E aí a gente não pode esquecer do conselho de Jesus, né? Se você tiver condições de insistir e conseguir, deve insistir sim, tá? E continua orando, pedindo ajuda e o amparo da espiritualidade, né? Você que eu digo a criatura, né? A pessoa que está nessa situação. Se você tem condições de insistir e sabe que se você insistir vai conseguir, né? Porque às vezes também tem situações em que a gente fica insistindo, é como diz o velho ditado, você às vezes fica dando murro em ponta de faca. Em vez de ajudar, piora mais ainda a situação, complica mais. Então sempre peça ajuda ao seu mentor, né? Nós devemos sempre fazer isso, pedir a orientação do mentor. Essa mensagem sobre a prece aqui que Santo Agostinho nos disse ali, estejamos sempre ligados com Deus, com Jesus, com o nosso guia, pedindo a orientação. E a orientação vem, a ajuda vem, o amparo vem. Esse é o consolo que a doutrina nos traz. É a orientação que ela nos dá. Sempre estarmos com os netos para as respostas aos nossos pedidos, às nossas súplicas. Tá bom? E aí outro ponto que o nosso Walter tirou aqui, né? Esse livro nos orienta muito a respeito dessas problemáticas, Marta. Né? Eu não sei se você está aqui com a gente desde o início, eu me lembro, mas eu acho que o teu nick é meio novo, acho que você está vindo por agora. Ele tem muitas orientações para nós a respeito, porque ele se preocupou justamente em colocar esses problemas todos para que a gente tivesse assim um caminho para seguir, uma luzinha, né? E é muito interessante. E ele se baseou na elaboração do livro, ele se baseou... Ah, tá, você não está no Brasil, tá bom. Esse aqui até que está sendo um estudo cedo, que a gente começa agora e vai até às 21h40. Mas sempre que você puder, venha, porque é interessante, sabe? Esse livro. De onde ele foi tirar outro embasamento para a elaboração desse livro? Lá na Revista Espírita, lá de 1864.
que diz assim: sendo os primeiros médicos, os pais, da alma dos filhos, deveriam ser instruídos não só de seus deveres, mas dos meios de o cumprir. De o cumprir. Muito forte, né? Lá do livro Estudando o Evangelho, do nosso companheiro Martins Peralva, ele também foi tirar uma outra orientação e diz para nós assim: não basta, pois, evangelizar a criança nas instituições espíritas. É imprescindível que essa educação alcance os genitores ou responsáveis. Cuidar da criança, esquecendo os pais da criança, parece-nos esforço incompleto. Então, daí a preocupação desse livro, desse estudo aqui para a gente. Não é? Orientação aos pais. Porque muitas das vezes as situações em que nós nos deparamos na criação de um filho, na formação de um filho, são situações que a gente fica em dúvida, não sabe o que vai resolver, não sabe o que vai fazer. Então é bom a gente ter orientações assim. E ela que abrange todas as nossas dificuldades, está aí para nos ajudar. Outra passagem que ele traz para nós é lá do livro Consolador, que diz assim: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então é aí o que a gente sempre fala. Isso toda instituição religiosa, família, é a instituição mais importante de nossa vida. A família é que vai nos dar a estrutura para nós podermos começar a realizar a nossa caminhada. E a família, os entes da família mais importantes, pai e a mãe, estão ali como os primeiros a nos educar, a nos ensinar. São as primeiras pessoas que vêm até nós. Claro que a gente não está abrindo as exceções, porque existem exceções. Toda regra tem uma exceção. Nós estamos falando de uma maneira geral. Outra mensagem que ele tirou também de um livro muito bonito, que é o livro Luz no Lar, e é do nosso irmão X, na lição 34, que tem como título Resposta do Além. O Walter tirou lá assim: em cada cidade do mundo deve haver um Pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Então, olha só, Pestalozzi, né, para quem não sabe, foi um dos maiores instrutores da formação e da educação infantil. Teve o instituto dele lá na França e foi assim um dos que mais conhecido em termos de orientação para a educação infantil. Mas mesmo como diz aqui o irmão X, né? Toda a cidade tendo um Pestalozzi, com todo o conhecimento de Pestalozzi. Ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Trazer essa formação para o espírito. Outra passagem do Consolador que o Walter separou para nós, que diz assim: os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas. Isso aqui é muito difícil, muito raro às vezes, a gente vê os pais com essa preocupação. Né? Infelizmente a gente vê isso.
Pai se preocupa em dar um bom colégio para o filho, o melhor colégio se ele puder, curso de inglês, curso de espanhol, curso de balé, curso de artes marciais, o curso que o filho puder fazer. Se tiver condições de mandar estudar fora do Brasil, manda, vai fazer cursos lá fora e tudo. Mas o pai normalmente não se preocupa com a formação evangélica do seu filho. Mesmo na casa espírita, mesmo nós espíritas, a gente vê lá muitas das vezes, a criança não quer ir, né, para evangelização, o pai não leva. E aí vem com aquela célebre frase: não, a criança tem que ser deixar o que ela fazer. Quando ela tiver idade, ela escolhe o que ela quer. Ela vai escolher o que ela quer seguir se ela não conhece, se ela não tem o conhecimento. Então é preciso que a gente dê uma orientação. Se nós somos espíritas, vamos levar sim. Tem que ir. Você não obriga o seu filho a ir à escola? Você não obriga o seu filho a ir para aula de balé? Você não obriga o seu filho a ir para aula de natação, para aula de inglês? Então obrigue o seu filho também a ir para a evangelização na casa espírita. Se você é católico, leve o seu filho para o catecismo. Se você é evangélico, leve o seu filho para a escolinha de evangelização que existem nas igrejas evangélicas também para as crianças. Agora, aí sim, quando ele crescer, que ele tiver condição de querer mudar e escolher, a formação já foi dada. A base já foi levada. E isso a gente não pode esquecer. Então a base já foi levada. Então não faça o que comumente todo mundo faz. Deixar a criança crescer para ela escolher o que ela quer seguir. Qual a religião que ela quer seguir. Não. Ela tem que ir naquela que o pai e a mãe estão frequentando. E aí depois sim, quando ela tiver maior idade, ela pode mudar e escolher o caminho que ela quiser, até ficar sem religião. É livre-arbítrio dela. Mas ela foi orientada. Por quê? Na hora da cobrança do questionamento, né, como nós vimos aqui, ó, lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Na hora dessa pergunta, né, que a gente sabe que isso aqui jamais haverá, esse questionamento, na hora desse questionamento, nós vamos dizer, não, eu dei a orientação. Ele mudou o caminho depois, a escolha foi dele, que a gente não pode impedir. Mas a primeira orientação, a base, foi dada lá dentro da religião que eu frequentava. Então a nossa consciência vai estar tranquila. E a gente agiu de acordo com o que tinha, com o que era necessário, que tinha que ser feito, né? Outra parte que ele coloca aqui, ele tira lá do livro Espírito da Verdade, na lição 16, que fala sobre educação, uma passagem muito linda que ele diz assim: maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Ó, maternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Lindo, não é? Agora não é só para a gente achar bonito, é para a gente seguir. Outra mensagem que ele tira do Livro dos Espíritos na questão 385. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem. Isso é importante, olha, ninguém foi criado para ser mal. Todos foram criados para se aperfeiçoarem, se melhorarem e seguirem a caminhada. Para se melhorarem, continuando aqui o texto, a debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências.
Este é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Então está aqui. Não tem escapatória. Temos filhos, é sobre a nossa responsabilidade, está aí. E é nesse período infantil que nós precisamos educar os filhos. Essa desculpa de que ele é pequenininho, ainda não entende, não cola. Ele entende muito bem, porque ali naquele corpinho pequenininho, ingênuo, frágilzinho, tem um espírito, já com muitas conquistas, precisando da ajuda, precisando do amparo, precisando de orientação para seguir a sua caminhada. Então, baseado nessas mensagens, o nosso amigo Walter elaborou esse livro aqui com pontos importantes que nós já estudamos aqui, e agora nós estamos em que ele está se referindo à criança diretamente, né, que é a parte D. E nós vimos já em aulas passadas, para a gente relembrar aqui, no primeiro capítulo desta parte, ligada à criança, os impedimentos à evangelização da criança. Então nós vimos aqui o que causa a dificuldade e a solução para essa problemática. A evangelização da criança espírita no lar. O que é, né? O que é a escola do lar? O que os pais, orientação para a mãe, orientação para o pai, principalmente aqueles que são espíritas, que têm, não que sejamos melhores, tem que deixar isso aqui bem claro. Quando ele diz aqui educação para os espíritas, não é porque nós somos melhores, não, porque não somos melhores que ninguém. Mas a doutrina espírita, ela nos dá esclarecimentos mais profundos para nos ajudar na realização dessa tarefa. Então, nós temos conhecimentos relacionados ao que é uma criança na realidade, o porquê que aquela criança nasceu naquela família, o porquê que aquele é o pai, aquela é a mãe, que outras instituições religiosas não têm. Não tem essa preocupação. E nós temos esse esclarecimento. Então, é preciso que a gente aproveite essas informações, esse conhecimento que a doutrina nos oferece, para que a gente possa realizar bem a nossa tarefa. E também colaborar e ajudar com aqueles que estão à nossa volta, que também têm essa tarefa de criar lá o filho. Então, a gente orientar as nossas filhas, os nossos filhos com os nossos netos, as nossas irmãs, os nossos irmãos com os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos. Não que a gente vai sair se metendo na vida de ninguém, mas a gente sabe como fazer isso, numa conversa amigável, ajudar, orientar. Afinal, o que Jesus quis dizer para nós quando ele disse lá, amar ao próximo como a ti mesmo? O que significa isso? Eu, tudo que eu tiver, tudo que eu desejar de bom para mim, como a mim mesmo, para mim, eu desejar e se puder realizar para o outro. Então, nesse sentido aqui também, de orientação não só direcionado para os nossos filhos, mas para os nossos amigos, companheiros, vizinhos, filhos, já que já têm filhos e tudo. Ajudarmos, né, divulgando esse trabalho. Por isso que a Sala Espiritismo Net Brasil resolveu fazer esse estudo aqui para nos ajudar, para nos orientar, né? E ele diz assim, orientação, conhecer e amar a criança para melhor corrigir. Isso é muito importante. Precisa conhecer a nossa criança, ajudá-la, né, para poder orientar. Analisar os germes das más tendências, procurar ver na nossa criança pequena, porque ela já mostra ali quais são as suas más inclinações, quais são as imperfeições que aquele espírito está trazendo para ser trabalhado. E aí a gente trabalhar em cima disso,
né? Por isso a importância da orientação, por isso a importância do estudo. Por isso que a doutrina espírita, ela é prima por isso. O estudo em primeiro lugar. Porque Jesus nos falou isso também. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o que é conhecer a verdade, se não buscar necessárias para a nossa ajuda, para nos auxiliar, né? E aí, a gente então vai entrar propriamente dito no capítulo de hoje. Eu fiz esse preâmbulo, né, refrescando as nossas ideias, para a gente entrar no capítulo de hoje, porque ele é pequeno, mas é muito profundo. E ele diz assim para nós, sobre os limites do nosso filho. E a pergunta primeira que vem é: como lidar com limites quando o filho é sem disciplina? Foi uma entrevista que o Walter Barcelos estava fazendo e fizeram a ele essa pergunta, né? E aí ele vai, diante dessa pergunta, um capítulo aqui desse livro que a gente vai refletir agora com isso aí, né? Como lidar com os limites, principalmente quando o filho é indisciplinado. E aí ele começou assim: quem precisa conhecer com lucidez a convicção, os limites, para bem direcionar a conduta da criança, sem dúvida nenhuma, são os próprios pais. Então, ele praticamente está dizendo aqui, ó, pai tem que fazer curso para ser pai. Tem que aprender para ser pai. Porque ele é que vai direcionar a conduta da criança. Ele é que vai ter que está se apresentando a ele, aquele espírito que está se apresentando a ele é que vai escolher os meios, o caminho, para poder melhor educar aquela criança. A gente sabe que não existe uma maneira, nesse sentido da educação aqui, da orientação de pai, não existe uma regra para todo mundo igualzinho. Nós que já temos, que criamos filhos, que já criamos nossos filhos, a gente sabe, a gente tem às vezes 2, 3, 4, 5 filhos. E todos são orientados dentro do mesmo nível, né? Numa base geral, a mesma orientação. Mas sempre cada um vai apresentar um particular, uma necessidade individual. Nossos filhos não são iguais, porque são espíritos em estágios evolutivos. E aí as necessidades são diferentes. Por isso que a gente vê tanta diferença dentro de uma família. E aí, muitos pais e mães dizem assim, né? Depois de os filhos já criados e com rumos diferentes na sua vida, eles dizem: meu Deus, mas nós educamos da mesma maneira. Demos tudo igual para todos eles. E cada um seguiu um caminho diferente. Então a gente precisa ter esse cuidado. Por isso que ele diz aqui, ó, conhecer com lucidez e convicção os limites. É o pai ali com aquele filho. O próprio filho é que vai mostrar ao pai, e o pai tem que estar ali observando, por isso que ele diz, né, quem precisa conhecer é o pai, porque o filho vai estar mostrando para ele aonde ele precisa ser limitado. A própria criança, desde lá de bebezinha, ela já vem mostrando ali, dando assim sinais de onde precisa ser limitado. E aí ele diz: para melhor administrar a liberdade dos filhos, eles, pais, acima de qualquer fonte de cultura educacional do mundo, deverão estudar, assimilar e vivenciar do Evangelho do Mestre Jesus. Gente, sem esse conhecimento aqui do Evangelho, fica difícil nós educarmos nossos filhos.
a gente já tendo o conhecimento, se esforçando para vivenciar o que Jesus ensinou, já é difícil. E não é que as pessoas dizem, os jovens de hoje estão piores. Os jovens de hoje não estão piores. A dificuldade sempre foi a mesma, porque sempre foram o quê? Espíritos em caminhada evolutiva. Nós também já nascemos, e quando nós nascemos, pequenininhos lá no colinho da nossa mamãe, a gente também veio trazendo as necessidades e veio mostrando onde precisava ser limitada. E com conhecimento da doutrina espírita, né, quando a gente faz assim uma avaliação da nossa própria vida, a gente percebe que teve o pai e a mãe que precisava. Eu, pelo menos, já tirei esse aprendizado para mim. É lógico que na época que a gente é jovem, né, quando a gente está lá com nossos 14, 15, 16 anos, no auge da adolescência, a gente acha que o nosso pai é o pior do mundo, a nossa mãe é a pior do mundo. A gente quer sempre a família do nosso amigo. Não é? Quantas e quantas vezes, né? Quem de nós aqui já não fez isso, não falou isso? Vamos trocar de família com um colega. A gente sempre acha a mãe do maravilha. Falava até, poxa, queria tanto que a senhora fosse a minha mãe. Mas a mãe que nós precisávamos era aquela que veio mesmo como nossa mãe. O pai. Eu digo isso, se eu não tivesse tido a mãe e o pai que eu tive, principalmente o meu pai, né? Que era assim muito repressor e que na época eu era muito, mas olha, eu brigava muito com isso. Mas se ele não tivesse me limitado, hoje eu não estaria aqui fazendo esse trabalho com vocês. Não teria me formado, não teria tido a vida decente, organizada que eu tive. Estaria perdida aí nesse mundo, com certeza. A gente sabe das nossas tendências. A gente, quando se autoanalisa, digo eu, Nina Mil, né? A gente sabe das nossas tendências, a gente sabe da nossa... E a doutrina vem nos esclarecendo isso. Eu, quando estava terminando lá o primeiro grau, né? Eu agradeço muito. Meu pai era militar e a minha adolescência foi ali na época da ditadura, no auge da ditadura, nos anos 70, 68, 69, 70. Eu estava ali com meus 14, 15 anos por ali. Então, aquela época, né, todo mundo querendo levantar o nariz cada vez mais. E a gente queria também. Então, você imagina. Se não tivéssemos um pai ali, porque a nossa missão não era aquela de rebeldia. Então a gente tinha que ter um pai que nos segurasse ali. O meu planejamento reencarnatório era o magistério. Se eu não tivesse o pai que eu tive, eu não teria ido para o magistério e teria perdido a minha reencarnação. Então eu agradeço muito os castigos, vamos dizer assim, os limites que ele me dava, as coisas que ele não deixava eu fazer e que na hora, né, dava aquela raiva, a gente ficava logo revoltado. Mas graças a Deus eu consegui realizar uma boa tarefa. Graças a Deus e ao pai e à mãe que eu tive. Então a gente tem que ter essa noção, é isso que ele está dizendo aqui. E os princípios, os ensinamentos de Jesus são importantes para nos ajudar nessa hora. E ele continua dizendo, ele é o sugar moral para a melhoria dos sentimentos e conduta da criatura humana. Jesus não veio nos ensinar a ser religioso, não, gente. A dizer que a gente tinha que ter uma religião, que a gente tinha que ser isso e aquilo, não. Ele veio nos ensinar a ser um cidadão de bem. Os ensinamentos dele é isso que o Walter está dizendo aqui. É um código de moral para a melhoria dos nossos sentimentos e da nossa conduta. Porque se nós estivéssemos seguindo o que ele nos ensinou quando ele esteve aqui, nossa, com certeza a gente não estava aqui ainda não. A gente já tinha evoluído. Imagina, se nós seguíssemos só um ensinamento, só um,
quando ele disse lá: faça ao outro somente aquilo que você gostaria que fizessem com você. Parem para refletir nessa pequena frase. Só nesse ensinamento de Jesus. Não precisava mais ensinamento nenhum. Se nós tivéssemos coragem, peito, para seguir só esse ensinamento. Eu só vou fazer ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça. Mas a gente não aprendeu isso. Lê, fala, acha bonito, lindo, lê evangelho, qualquer religião que você vá, né? Qualquer culto religioso, seja o culto evangélico, seja a missa, seja qualquer religião, a pregação do evangelho é linda. Né? Os pastores, os padres, os diferentes, na casa espírita, os palestrantes. Nossa, a reunião que fala de evangelho é linda e é bonito mesmo. Falar do Evangelho do Senhor Jesus é muito lindo. Gente, mas o importante ali é a prática. Né? E por que a gente está deixando a prática tão de lado? Aí vem uns estudos desses para nos chamar a atenção. E ele diz assim: o Evangelho possui também a sua pedagogia para educar a criança. E possui mesmo. E possui mesmo. Eu digo que se todo professor estudasse o Evangelho para ser professor, seria muito melhor do que é. Tido também por mim. Depois que eu conheci a doutrina espírita, que eu passei a estudar, né, a doutrina, livro dos Espíritos, principalmente o Evangelho, eu me transformei, mudei muito o meu comportamento com os meus alunos. Porque nos ensina. Nos ensina. E aí a gente vai vendo o progresso, né? Ele diz assim: para os pais, o Evangelho do Cristo deverá ser a luz de suas ações, o roteiro para as orientações, a norma de comportamento adequado, a inspiração em suas horas de indecisão. Está lá, tem que tomar uma atitude diante do filho, está em dúvida, vai ao Evangelho. A fortaleza espiritual nos momentos difíceis. A coragem moral para saberem dizer sim ou não na hora certa. E não ficar com peninha de dizer não, como a gente vê muitas vezes. Às vezes os pais só sabem dizer sim, 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 porque tem pena de dizer um não para o filho. E muitas das vezes o não é muito mais benéfico do que um sim. Os educadores do coração, os pais, devem estar imbuídos da disciplina na moral evangélica, a fim de trabalharem com eficiência o proveito educacional. Os ensinamentos do Senhor Jesus, basta dizer que Jesus foi chamado de mestre. Na realidade, é o único mestre que existiu neste planeta. Porque ele sim nos deu aulas, nos ensinou e exemplificou. A pedagogia de Jesus é perfeita. A didática dele era nele. Então ele passava o ensinamento e aplicava didaticamente nele mesmo, com as suas atitudes, mostrando como nós deveríamos agir. Mas a gente se deixa envolver pelo orgulho, pelo egoísmo, e aí não quer agir. Aí coloca Jesus lá longe. E vem com aquela desculpa de que eu ainda estou muito imperfeito ainda para fazer o que Jesus fazia. Eu sou muito ainda longe dele. Que isso? Isso é desculpismo, gente. É desculpismo. Eu também já pensei assim. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu não penso mais não. Porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Se ele veio nos ensinar e disse que nós podíamos, é porque nós podemos. Basta que a gente queira. A gente vai ter dificuldade? Vai.
É difícil ainda para nós? É, porque a gente está mais para o orgulho e para o egoísmo ainda do que para a humildade e a bondade. Mas a gente não pode desistir, porque é de pedacinho em pedacinho, de passo em passo que a gente vai conseguir. Não é dando um salto, dando um pulo, não. Dando salto, dando pulo, a gente só pode cair. Então vamos ali, devagarzinho, não tem problema. Dá um passinho hoje, um passinho amanhã, mas dá, não fica parado. Segue lá, hoje vou fazer assim, hoje vou trabalhar assim, vou me esforçar para não me estressar mais, vou me esforçar para não me aborrecer mais, vou me esforçar para respeitar o meu próximo. Sim, é em cima de nós que a gente tem que colocar, não é em cima do outro. Porque nós é que vamos dar o exemplo. É fazer o que Jesus fez. Falava e lá e exemplificava quando chegava na hora de tomar uma atitude. Ele diz assim, sem um grau de disciplina cristã adquirida pelos pais, torna-se impraticável passar a boa disciplina à mente e ao coração das crianças. Por quê? Porque se você não tem o conhecimento da lei moral trazida pelo Cristo, que é a lei de Deus, como é que você vai educar a criança? Como é que você vai mostrar para o seu filho que falar um palavrão não é uma coisa bonita e nem uma coisa saudável? E a gente, muitas das vezes, os pais acham bonitinho. Já está novinha ainda, que fala tudo erradinho. Ai, que gracinha, que bonitinho. Vai deixando, vai deixando. Quando ele vai crescendo, que vai ficando mais madurinho, que já fala bonitinho, direitinho, que ele vem e solta aquele palavrão, aí o pai quer bater, quer brigar, quer gritar. Aí parte para a violência, que não resolve nada. Então a gente tem que pensar, refletir, meditar sobre isso. Nós que estamos aqui, quem já passou da idade, que já não tem mais filhos, mas tem como orientar aqueles que estão aí tendo seus filhos agora. É nosso dever. Não é porque a gente já passou lá, já teve filhos, já criou, meus filhos já estão criados, minha missão está... A gente ainda está aqui no mundo ainda. A gente ainda está aqui encarnado, então a nossa missão continua. Com os filhos dos nossos filhos, com os sobrinhos, com os filhos dos vizinhos e com as crianças na rua. Mesmo aquelas crianças que a gente está vendo lá na rua, abandonada, largada pelo pai e pela mãe, se nós dermos um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor e conversarmos com aquelas crianças, a gente vai estar ajudando também. Mas uma palavra minha vai valer de muito. Tenham certeza disso. Uma palavra, às vezes ali de 1 minuto, 2 minutos, dita a uma criança dessa de rua, com muita sinceridade, com muito amor e com muito carinho, vale muito. Ela vai levar. Nosso amigo diz assim, os filhos vão aprender a disciplina emocional e organizacional que os pais praticarem na convivência familiar. Outra coisa que é muito importante, o exemplo. Eu não posso cobrar e limitar o meu filho e eu sair fazendo o contrário, não, hein? E a gente vê muito isso. Principalmente quem trabalha no magistério, quem é professor, sabe do que eu estou falando. Muitas das vezes a gente vê lá pais cobrando determinado comportamento dos seus filhos, mas eles mesmos não dão um exemplo. E aí como é que a criança vai seguir? Então ele diz, para usar bem os limites, é importante a ternura materna e a autoridade saberem definir onde termina o bem moral e começa o mal moral. E como é que a gente vai saber isso? Conhecer onde termina o bem e onde começa o mal. Através dos ensinamentos lá do Evangelho, das leis morais. Ele diz, nem tudo o que julgamos seja o bem para a moral de nossos filhos. Quando aplicamos o raciocínio evangélico, chegamos à conclusão que não o é. Sem os limites impostos pelas leis do amor,
e respeito ao próximo, aplicados por mães e pais responsáveis com os valores morais à criança, interferindo, perturbando e transgredindo o direito e a liberdade dos outros, julgando que tem todo o direito de assim proceder. Então é aquela criança que não gosta de emprestar os seus brinquedos quando está brincando com um coleguinha. É aquela criança que quer só para ela. Aquela criança que quando vai com o pai no supermercado, eu já vi muito isso, quer porque quer determinado produto que às vezes o pai não quer dar ou não está em condições de comprar, e a criança faz aquele berreiro, pisa, esperneia e quebra, enquanto o pai não dá, porque a criança já pegou o fraco do pai, que toda vez que faz a birra consegue, ela vai fazer sempre. Então é isso, nosso amigo está nos orientando. Agora, quando a gente tem lá o conhecimento do Evangelho, das leis morais, a gente sabe criar esses limites que são necessários para a boa formação e educação dos filhos. Ele diz assim, se a criança não aprender com o coração a obedecer às autoridades, atender às normas de comportamento de cada local, a ser boa para os semelhantes, disciplina no ambiente que frequenta, respeito aos objetos e coisas dos outros, ela não vai saber como conviver com a verdadeira disciplina no âmbito íntimo, no mundo emocional e no campo familiar. Então tá aí, meus amigos, a orientação do nosso amigo no estudo de hoje de como dar limites ao nosso filho. É preciso que a gente conheça a nossa criança principalmente. E vamos buscar orientação lá nos evangelhos, nos ensinos do Senhor Jesus. Porque ali é onde está o maior código de educação, de formação de qualquer ser humano, de qualquer criança, seja em qualquer ponto deste planeta. E a gente, como pai, tem que ter esse conhecimento, tem que ter para poder dar a orientação perfeita aos nossos filhos. Nós estamos então terminando o nosso trabalho de hoje, agradecendo assim muito ao carinho de vocês, de terem permanecido aqui na sala, de terem ficado aqui junto a nós, nos ouvindo, nos escutando. Com certeza foi muito gratificante para todos nós, não só vocês que me ouvem, mas para mim também, que estudo e que ainda tenho sobre a minha responsabilidade de crianças ainda. É muito importante esse estudo e que a gente então agradeça a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. A gente então vai fazer a nossa prece e encerrar os nossos trabalhos por graças a Deus, querido Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, te agradecendo por mais essa oportunidade. Por essa oportunidade que Tu nos oferece, Senhor, de estarmos aqui, recebendo essas orientações importantíssimas, valiosíssimas para todos nós, que aqui estamos, nessa estrada, em busca do nosso melhoramento, da nossa transformação. Como participantes da obra da criação, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, continue, Mestre, fortalecendo em nós, derramando suas energias sobre nossas cabeças, para que a gente tenha sempre esta vontade de vir buscar a informação, mas principalmente, Senhor, força na prática do dia a dia. Força na prática nos locais, nos ambientes, onde estivermos na nossa vida. Para que assim possamos ser dignos de merecer estarmos um dia junto a Ti, vivenciando a felicidade que Tu nos prometeu, Senhor, aos companheiros aqui presentes, Nina Mil,
Bruno, a Nina, a Marta, a Márcia, o Miguel, que recebam nesse momento o calor do teu amor e a força para estar sempre dizendo sim ao teu chamado. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos permissão para encerrarmos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.